Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Elisângela. Hoje nós vamos dar início a mais uma aula de matemática online através do portal da NetBio. Lembrando que hoje seria mais uma aula de geografia, mas como nós já encerramos o conteúdo do primeiro bimestre de geografia, tia Elisângela vai substituir a aula de geografia por matemática, tá bom? Que nós ainda não encerramos nosso conteúdo do primeiro bimestre de matemática. Então vamos lá. Tia Elisângela vai pedir para vocês pegarem o livro Ativamente, primeiro bimestre, bom? Página, livro Ativamente, primeiro bimestre, página 114. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sequências de figuras e sequências numéricas. Mas antes, nós vamos falar sobre duas brincadeiras que estão lá na página 114, tá bom? Então aqui na página 114, nós temos duas brincadeiras tradicionais, ou seja, temos duas brincadeiras de infância. Alguém sabe dizer para a tia Elisângela que brincadeiras são essas? Pula corda e esconde-esconde, não é isso? E aqui nós temos algumas perguntas sobre essas brincadeiras. Número 1. Quais brincadeiras você identifica nas imagens? Então, como a tia Elisângela já falou, pula corda e esconde-esconde. O que elas têm em comum? Elas envolvem contagem, não é isso? As crianças, estão utilizando os números nessa brincadeira. Elas estão contando através dos números. Aqui, o garotinho está contando aqui para os colegas se esconderem. Ele está fazendo uma contagem. E aqui também, aqui o coleguinha perguntou quantos anos você tem? 1, 2 ou 3. Então ele também está usando os números. Ele está fazendo uma contagem. Número 3. Você percebe alguma relação entre essas brincadeiras e a matemática? Essas duas brincadeiras aqui têm alguma relação com a matemática? Alguém sabe dizer para a tia Elisângela? Sim, não é isso? Elas ajudam a desenvolver habilidades da matemática. Através dessas duas brincadeiras aqui, as crianças podem desenvolver habilidades de matemática. Como, por exemplo, a sequência numérica. Ele está contando. 1, 2, 3, 4. Então, a sequência numérica, o tempo, não é isso? O tempo que ele está esperando para as crianças se esconderem, o espaço. Então, essas duas brincadeiras, elas têm sim, habilidades de matemática. Número 4. Caio diz que vai contar até 20. E você? Até que número sabe contar? Então, o Caio está dizendo que vai contar até 20. E você aí em casa? Até que número você já sabe contar? Até que número você consegue contar? Fala pro papai e pra mamãe até que número aí você já está sabendo contar. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre sequências de figuras e sequências numéricas, tá bom? Lá na página 115. Sequência é todo conjunto em que consideramos elementos expostos em certa ordem, ou seja, você consegue observar um padrão entre os números ou elementos, tá bom? As sequências elas podem ser de figuras ou numéricas. E aqui na página 115, nós temos um exemplo de uma sequência de figuras. Veja como o Igor agrupou algumas bolas de sua coleção. Que característica em comum você observa na coleção de Igor? O formato, Eles são parecidos, Você percebe outras regras no agrupamento que Igor fez? A quantidade de bolas, não é isso? Em cada grupo, E o tamanho das bolas. Número 3. A sequência abaixo segue um padrão de regularidade. Descubra esse padrão e desenhe a figura que continua a sequência, tá bom? Então aqui nós temos uma sequência de figuras e você vai seguir a sequência, você vai continuar a sequência seguindo o padrão, seguindo esse padrão aqui. Agora, utilizando as 9 figuras iniciais, escolha um padrão e construa uma nova sequência. Então, aqui você vai construir
uma nova sequência, tá? Você vai, ó, utilizar essas novas figuras aqui e vai construir uma nova sequência aqui, tá bom? Com novos padrões. Página 116. Na brincadeira de esconde-esconde, Caio disse que contaria até o número, quem lembra? Até o número 20, não é isso? Complete a sequência com os números que faltam. Você vai observar aqui quais os números que estão faltando e vai completar. 5. Ligue os pontos iniciando pelo número menor e descubra o animal de estimação de Zeca. Então, você vai ligar os pontinhos, tá bom? Começando pelo número menor e vai descobrir qual é o animal de estimação de Zeca. O 6. Em cada caso, pinte os cartões com os números indicados. Então, aqui, ó, vocês vão pintar os cartõezinhos com os números indicados, tá bom? Número entre 12 e 32. Números entre 17 e 27. Aí vocês vão pintar os cartõezinhos que estão entre esses números. Página 117. Complete com o antecessor e o sucessor dos números destacados. Então, vocês vão completar com o número que vem antes e o número que vem depois do número que está destacado. Vocês lembram que nós também já vimos na nossa aula anterior, né? Sucessor e antecessor. Então, ó, aqui eu tenho o número destacado, 95. Quem vem antes do 95? Aí você vai colocar. Quem vem depois do 95? Aí você vai colocar aqui, tá bom? Página 118. Número 10. Complete algumas partes da sequência dos números naturais de 100 a 199. Então, você vai completar com as partes que estão faltando, tá bom? Da sequência dos números de 100 a 199. E depois vocês vão completar a sequência das dezenas exatas. Então, ó, aqui eu tenho 110, 120, 130. E aí nós vamos completando com as dezenas exatas. 140, 150, tá bom? O 12. Na sequência dos números naturais, 155, 157, 159, 161 e 163. Circule o próximo número. Então, ó, você vai observar essa sequência aqui e vai circular o próximo número, tá? O que seria o próximo número depois do 163? Aí você vai circular. 13. Desafio. Ó, Tia Elisângela vai deixar um desafio para vocês no número 13. Descubra o número que pode substituir o ponto de interrogação. Ó, aqui embaixo nós temos um ponto de interrogação. Então, você vai descobrir qual seria esse número aqui. Qual seria o número que iria substituir o ponto de interrogação? Página 119. Observe as construções que Sami fez, usando quadrados. Ó, então, Sami, ele fez uma construção usando a forma geométrica quadrado. Ó, primeira, segunda, terceira e quarta. É possível fazer mais construções nessa sequência que Sami fez? Alguém sabe dizer pra tia? Não, né? Não é possível, porque ele fez em ordem decrescente. Ele começou do maior para o menor. E, em seguida, Sami demonstrou as construções e iniciou outra, utilizando a mesma quantidade de peças. Observe como ele fez e continue a sequência. Então, ó, você vai observar como Sami fez e vai continuar aqui a sequência numérica, tá bom? Desafio. Outro desafio para vocês. Utilizando todas as peças, crie um padrão para continuar a sequência. Então, ó, utilizando aqui essas peças, essas figuras geométricas, vocês vão continuar uma sequência, ó. Página 120.
sequência numérica é formada por dezenas exatas. Escreva os próximos 5 numerais. Então, ó, vocês vão completar aqui a sequência com dezenas exatas, tá bom? Então, vocês vão completar, ó, que nós temos 80, 90, 100, 110, 120. Vocês vão completar de 10 em 10 com as dezenas exatas, tá bom? Continuar a sequência. Observe a sequência abaixo e marque com um X o padrão adotado em cada caso. Então, ó, aqui nós temos uma sequência, ó, aqui nós temos uma sequência numérica e aqui nós temos algumas opções de qual padrão foi usado nessa sequência. Diminuiu de 5 em 5, aumenta de 5 em 5, diminui de 6 em 6 ou aumenta de 6 em 6. Vocês vão observar qual padrão foi utilizado aqui nessa sequência e vão marcar um X na alternativa correta. Número 5. Complete o quadro numérico com os números formados por. Então, ó, aqui está pedindo uma centena e 6 unidades. Aí vocês vão completar aqui no quadro numérico o número, tá? Vocês vão completar com o algarismo, que equivale. Quanto que vale uma centena e 6 unidades? 106, não é isso? Aí vocês vão completar aqui o quadro numérico, tá bom? E assim vocês vão fazer os exemplos abaixo também. Beijos, até a próxima aula. Fiquem com Deus, tá? Qualquer dúvida, deixe lá nos comentários que a tia Elisângela vai ajudar. Não esqueçam também de colocar presente para nossa chamadinha. Beijos!